Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Amigas e amigos ouvintes, aqui é Licurgo. Estamos retornando ao nosso Lendo e Aprendendo com André Luiz. E nesta temporada, o livro foco de nossos estudos e observações é o Obreiros da Vida Eterna. O programa agora está em novo formato. Não temos mais a leitura do capítulo. Antes, o capítulo era lido previamente e depois passávamos aos comentários. Mas agora nós faremos um breve relato a respeito do capítulo e em seguida nossos comentários e contextualização. Espero que você, ouvinte, possa aproveitar. Antes de começarmos o nosso capítulo, o capítulo 1, é conveniente lembrar, para aqueles que não estão habituados aos relatos de André Luiz, que André Luiz é um espírito desencarnado, que desencarnou pouco antes dos eventos da Segunda Grande Guerra Mundial e depois, com o passar do tempo, tendo se recuperado no mundo espiritual, tomado conhecimento de sua situação, foi recebido em uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. E lá permaneceu em aprendizado durante longo período. E neste livro, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata suas experiências em um determinado período. Ele, como espírito, fazendo algumas incursões na Terra e observando o modo de vida dos encarnados. Especificamente, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós encontramos André Luiz acompanhando o instrutor Jerônimo, que por sua vez será um instrutor de André Luiz, do padre Hipólito e da enfermeira Luciana. E eles estão se encaminhando para um lugar em Nosso Lar chamado Templo da Paz. Lá eles ouvirão a palestra de Albano Metelo. E depois de ouvirem a palestra, se prepararão para ir até regiões próximas da Terra para estudo e auxílio a desencarnados em situação de infelicidade. É interessante observar que André Luiz, que fora médico na Terra quando encarnado, faz questão de informar as profissões que esses aprendizes que o acompanham junto ao instrutor Jerônimo foram quando encarnados. Então temos o padre Hipólito e a Luciana como na condição de enfermeira. É interessante prestarmos atenção nisso, porque nós sabemos que um médico vê o mundo com seus recursos, com seu aprendizado, com suas percepções de médico. Já um padre verá o mundo, vivenciará o mundo com suas percepções de padre, e uma enfermeira com suas percepções de enfermeira. De forma geral, não é possível separarmos a profissão da maneira como o indivíduo vê e vivencia o mundo. De alguma sorte, a profissão influenciará esta visão de mundo, essa vivência de mundo, esta percepção. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, cujo nome do capítulo é Convite ao Bem, ele começa observando questões relativas ao céu que ilumina nosso lar. E o céu que envolve nosso lar é o mesmo céu que envolve a Terra. E por isso a gente observa então ele falando sobre a lua, as estrelas, e as informações do André Luiz esclarecem que a sua visão é tão clara que ele consegue ver e observar o relevo da lua,
coisa que nós não conseguimos ver na Terra e só o conseguimos com a ajuda de uma luneta, de um telescópio ou alguma coisa que possa melhorar nossa visão. Eles estão então caminhando para o Templo da Paz e vão em diversos grupos, e está ali o grupo de Jerônimo acompanhado por André Luiz, pelo padre Hipólito e pela enfermeira Luciana. O Albano Metello, que vai dar a palestra no Templo da Paz, ele assume a condição de professor porque ele tem larga experiência na assistência a desencarnados infelizes. E a descrição que o André Luiz nos fala sobre o Albano Metello deixa claro de que ele prefere se apresentar, ou seja, a sua forma espiritual é de um ancião com cabelos brancos e olhos calmos. Quando eu pensamos em um ancião de cabelos brancos, nós lembramos da ideia de alguém que tem larga experiência, mesmo que seja em sua vida cotidiana. E por sua vez, Albano Metello tem larga experiência no atendimento a desencarnados infelizes que circundam a crosta terrestre, ou seja, que não se afastaram muito da Terra depois de seu desencarne, porque isso acontece com muita frequência. Nós sabemos que a plasticidade do perispírito, porque a matéria do perispírito é moldável, adaptável de acordo com a condição do espírito, ela então permite ao Albano Metello se apresentar como esse ancião de cabelos brancos com larga experiência. Então, Albano Metello começa a sua palestra. Ele exalta a beleza da vida universal. Fala sobre as disposições e desejos que se encontram daqueles que trabalham em nosso lar. E que estes que trabalham em nosso lar, com suas disposições e com seus desejos, já se preparam para um futuro radiante. Ou seja, aqueles que estão atendendo em nosso lar, que estão trabalhando em nosso lar, já estão aptos a um futuro radiante. Mas que esta não é a condição de todos os que estão envolvendo a Terra em condição de desencarnados, que é pequena a fração daqueles que se encontram preparados para o futuro radiante, com mentes esclarecidas, aptas ao trabalho no bem. Que a grande maioria se encontra na condição de espíritos infelizes envolvendo a Terra, e especialmente o Albano Metello fala a respeito de um vale, que nós poderíamos bem descrevê-lo como um vale de lágrimas. Seria então uma região da Terra ocupada por grande quantidade de espíritos desencarnados que se encontram em condição de infelicidade em decorrência de suas ilusões que alimentaram enquanto encarnados. Albano conta ainda sobre sua experiência pessoal. Ele, ao desencarnar, empenhou-se em sua melhoria espiritual, em sua iluminação espiritual. Melhorou-se, alcançou uma disciplina, uma evolução espiritual e olhava para esse vale, ou seja, para esse lugar onde de espíritos se encontram, se aglomeram, e olhando para eles, se viu feliz, porque estava acima da infelicidade que aqueles espíritos apresentavam naquela condição em que se encontravam, desconhecedores da vida espiritual, infelizes, marcados por erros, pela ignorância, por ilusões. E ele então já tinha um projeto de evolução espiritual distante daquele vale. Foi quando ele observou uma intensa luz no vale, iluminando o vale. E curioso por saber do que se tratava, ele aproximou-se de alguns espíritos que se encaminhavam para aquela área, para aquela região, espíritos já iluminados, espíritos já esclarecidos, e perguntou a eles do que se tratava. E eles esclareceram então que a luz era Jesus, que se apresentava naquele vale de horrores, de lamentações e de sofrimento,
para buscar esclarecer aquelas criaturas que se encontravam naquela condição. Foi então que Albano Metelo, percebendo que seu ideal de vida era aproximar-se o tanto quanto possível de Jesus, o modelo e guia da humanidade, que ele então percebeu que a sua evolução espiritual seria de fato aproximar-se daquelas criaturas e esclarecê-las, ajudá-las, ampará-las. Amparar aqueles desencarnados que se encontravam naquela condição. E desde então ele passou a visitar frequentemente aquele vale de desamparados, auxiliando os espíritos com os quais ele conseguia se aproximar. Lembra então Albano Metelo que muitos estavam convencidos de que a evolução espiritual é um caminho solitário. A ascensão, a iluminação do indivíduo é um caminho solitário. Como muitas doutrinas e religiões aqui na Terra creem que a iluminação só pode ser conseguido individualmente. E Albano Metelo nos mostra que esta iluminação ela é conseguida por um esforço individual, mas sem se esquecer do outro. E esta maravilha é o que nos apresenta o Espiritismo, que a evolução espiritual é um esforço individual, mas que não pode ser conseguida sem que se olhe para o outro e auxilie o outro. Na palestra do Albano Metelo também tem uma observação muito interessante. Foi que ele fala que pouco se pode esperar dos encarnados, mesmo aqueles dedicados ao bem, ao trabalho de iluminação espiritual, que pouco se pode esperar desses trabalhadores, porque eles estão presos às grades sensoriais, ou seja, estão presos ao corpo físico. Nós bem sabemos que quando encarnados, as limitações que o corpo físico nos impõe impedem-nos de perceber o mundo em sua real condição. Então nós percebemos o mundo pela audição, pela visão, pelo tato, enfim, pelos sentidos que nos foram dados. E o próprio cérebro impõe limitações à manifestação plena do espírito. E é por isso mesmo que o Albano Metelo nos fala que mesmo que através dos recursos mediúnicos um médium consiga visualizar, consiga se inteirar, relacionar-se com o mundo espiritual, suas limitações pessoais, essas limitações sensoriais e a própria cultura do indivíduo impedem com que ele traga notícias do mundo espiritual de maneira muito clara. É óbvio que isto vai depender da mediunidade do indivíduo. Sabemos de espíritos que se aproximam de médiuns muito bem preparados, e com mais propriedade podemos falar dos médiuns espíritas, que se preparam, estudam e estão aptos a trazer para nós notícias do mundo espiritual, e muitas dessas notícias são bastante confiáveis. Mas isso não se dá com todos os médiuns, que podem ser influenciados por suas próprias visões de mundo, por seus próprios pontos de vista. E é por isso mesmo que sempre esclarecemos que em questão de literatura espírita é preciso saber qual é o médium que recebeu a informação. Qual é o médium que traz para nós notícias do mundo espiritual? Qual é o estilo de vida desse médium? Qual é a sua preparação, seu estudo? Temos aqui então o caso em que Albano Metelo nos traz a notícia de Teresa d'Ávila. A Teresa d'Ávila foi uma médium espanhola que teve diversos relatos de levitação e de informações que ela trazia do mundo espiritual. Não podemos, é claro, questionar de forma nenhuma a moral e o caráter de Teresa d'Ávila, também conhecida como Teresa de Jesus d'Ávila. Não podemos de forma nenhuma questionar. Mas a sua mediunidade, quando ela foi levada ao mundo dos espíritos e teve contato com esse vale de desesperados que nos relata André Luiz através da fala do Albano Metelo, quando ela teve esse transe mediúnico, visitou as regiões umbralinas e voltou para relatá-las, ela descreveu as regiões umbralinas como inferno. E assim,
ela fortaleceu a tese da existência do inferno, que nós espíritas sabemos muito bem que inferno não existe. Que tanto o céu quanto o inferno podem no máximo ser entendidos como um estado de consciência. E ela então, ao ver aquela região onde se aglomeravam espíritos desequilibrados, ela relata como sendo o inferno. Mas esta é a visão de Teresa. Esta é a visão da médium, da Santa Católica. E esta visão dela está influenciada por sua cultura e por ela ter vivido no meio católico que pregava a existência, prega a existência do inferno. Então, é por isso que Albano Metello fala que é muito difícil contar com encarnados para relatar de forma fidedigna a vida no mundo espiritual, as condições do mundo espiritual. E difícil seria, então, contar com todos os médiuns para que pudessem esclarecer de forma bastante efetiva as condições que alguns espíritos se encontram no mundo espiritual, favorecendo para que esses encarnados pudessem melhor se preparar para a vida no além, para a vida no pós-morte. E assim esclarece Albano Metello que os espíritos desencarnados, particularmente aqueles que já vislumbraram o radiante futuro que lhes espera, devem então esses interceder pelos espíritos que se encontram desencarnados, próximos à crosta da Terra, em situação de profundo desequilíbrio, tanto pelo estilo de vida que levaram quando encarnados, também tanto por sua completa ignorância acerca do mundo espiritual. Segue-se então a exibição de Albano Metello, palestrante, ali no Templo da Paz, em Nosso Lar, de imagens que ele capturou, que ele obteve em suas incursões, em suas visitas a essas regiões umbralinas. E ele expõe essas imagens através de um globo de substância leitosa, que talvez nós não consigamos nem conceber esta ideia, mas não fica tão distante dos nossos data show, que muitos companheiros levam em suas palestras espíritas, em casas espíritas, mostrando imagens que lhes interessam. Pois bem, Albano Metello, então, realiza nesse globo de substância luminosa, que nós podemos imaginar como sendo uma esfera que projeta imagens colhidas nestas regiões, e Albano Metello então fala e mostra as áreas que visitou, os espíritos que lá se encontram, a condição de sofrimento em que eles se encontram, e que muito sensibiliza André Luiz. Já no fim do trabalho, Albano Metello também esclarece que seus pais se encontram ali, naquele vale. Mas não era apenas por eles que Albano Metello se dedicava com tanto empenho para socorrer aqueles espíritos. Era por eles, mas também por todos os outros que compõem a chamada família universal. E André Luiz então fica curioso, pensando em se aproximar do Albano Metello e perguntar mais notícias sobre seus pais. E o instrutor Jerônimo, conhecendo a curiosidade de André Luiz, já olha para ele e com um olhar ali, ele já pede ao André Luiz que se contenha. Porque ele quer evitar que André Luiz tenha simplesmente um ato de curiosidade para verificar acontecimentos da vida de Albano Metello. Mas é claro que nós sabemos que a curiosidade do André Luiz é que trouxe inúmeras notícias através dos relatos A Vida no Mundo Espiritual, que compõem a obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Em seguida, diversos grupos se aproximam do Albano Metello e conversam e obtêm seu incentivo para o trabalho que iniciará. E ao longe, o André Luiz ouve que alguns grupos estão especializados para atender mães desencarnadas, desesperadas, outros para atender ateus, alguns para atender enfermos, outros para atender crianças. E assim, então, diversos grupos que se propõem a atender espíritos em condições específicas. Chegando a vez do grupo de Jerônimo, ele apresenta ao Albano Metello o André Luiz, o Padre Hipólito e a Luciana. E eles então se preparam para vir à Terra realizar suas experiências. A gente pode usar
algumas coisas do relato do André Luiz em benefício nosso e daqueles que nos cercam. Sem colocar condição de que esse ou aquele é melhor ou pior do que o outro na casa espírita, é interessante perceber que o verdadeiro papel que cabe a nós, espíritas, na medida em que temos uma melhor visão do mundo espiritual, na medida em que nos iluminamos e apenas nos candidatando a um futuro radiante, que na verdade o trabalho principal que devemos realizar agora é atender aqueles que precisam. Tanto aqueles que precisam de auxílio material, que muitas casas espíritas se oferecem, se candidatam a esse tipo de trabalho, mas também aqueles que precisam da iluminação espiritual, seja através de grupos de estudo, através do atendimento fraterno. A casa espírita, então, propicia diversas oportunidades de trabalho àquele que já percebeu que é um candidato a um futuro radiante. Mas que para conquistar esse futuro radiante, ele não precisa apenas aprender e iluminar a si próprio. Ele precisa também permitir com que essa luz que começa a brilhar dentro de si possa iluminar aqueles que estão à sua volta através de uma palavra de carinho, de conforto, de uma instrução, de uma orientação, de uma mão que auxilia na hora das dificuldades materiais. Então, é interessante entendermos que não basta a disciplina do pensamento, não basta o equilíbrio íntimo, não é suficiente alterar hábitos alimentares, abandonando o consumo da carne, abstendo-se do álcool. Isto, por si só, é insuficiente para este futuro radiante que espera àquele que se prepara e que se esforça. É preciso o trabalho no bem e benefício do outro. Isto é fundamental para que possamos, juntamente com a busca do equilíbrio íntimo, com a disciplina íntima, com o abandono de hábitos alimentares, de vícios, somados, esses hábitos melhorados ao trabalho em benefício do outro, aí sim, o futuro radiante se apresentará mais cedo do que se espera. Outra questão que fica muito clara é a experiência de Teresa de Jesus d'Ávila, da médium que Albano Metelo relata, que teve aquela experiência de ver as regiões umbralinas no mundo espiritual e voltou para a Terra escrevendo sobre isso de forma equivocada, dizendo que estivera no inferno. É preciso então estar atentos ao médium que trabalha na casa espírita para que ele possa perceber que, como um instrumento que vai até o mundo espiritual, que deve olhar com isenção, com serenidade para os quadros que lhe são apresentados e trazer essas notícias de forma cuidadosa. Porque são muitos aqueles que vão até o mundo espiritual e, equivocadamente, ao verem determinada situação, retornam para a Terra apregoando o fim do mundo, o fim dos tempos, falando sobre o que vai acontecer com a Terra, com o Brasil ou com pessoas famosas. É preciso entender que, além de médiuns, aqueles que realizam essas experiências mediúnicas também são pessoas que são influenciadas pela cultura que os cerca, pelo noticiário, pela televisão, enfim, por todas aquelas situações que todo médium está inserido no dia a dia. É claro que muitos são aqueles médiuns que têm condições, com o auxílio dos amigos espirituais muito mais evoluídos, de verem além, de perceberem situações que estão fora do nosso alcance. E esses, com sua evolução espiritual, quando vêm à Terra relatar, quando retornam para a Terra e vêm relatar suas experiências, o fazem de maneira equilibrada, sem atropelos. Lembremos-nos, a caridade é branda, não é temerária, conforme nos disse Paulo, e está contido esse texto lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, pessoal, concluímos aqui o primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna.
A você que está querendo acompanhar o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz, sugiro que possa ler antecipadamente o capítulo que trataremos, que ficará talvez mais fácil de entendimento e você também poderá ter outras observações de situações que eu não consegui ver. No próximo encontro, trataremos do capítulo 2. É assim nosso programa. Semanalmente, o programa é colocado à sua disposição. Cada semana, um capítulo a ser estudado. Agradecemos sua atenção. Até o próximo programa.